Agora essa chamada está sendo gravada. Muito obrigada. Agora estamos gravando, né? Então, hoje a gente vai começar a bater um papo. A minha ideia é fazer alguns vídeos assim, para falar de alguns livros que acho que são curtos, pequenos, né? E fáceis, né? Quer dizer, nunca é fácil, né? Mas que permite que a gente bata um papo, que a gente viaje um pouco na maionese, né? Que é uma das coisas que eu particularmente mais gosto de fazer. Esse livro é sobre os deuses e o cosmos, de Salustio, né? Ele foi traduzido por Nogueira Souza. O título original dele é Peri Theon que cosmo, né? É sobre deuses e o mundo, na verdade, a tradução desse livro aqui. Bom, ele é um livro pequeno, ele tem 34 páginas, se não falha a memória aqui, mas ele é feito de colocações, né, de frases impactantes. Primeiro ele faz uma introdução, que é o que a gente vai falar um pouquinho hoje, depois ele fala o que o discípulo deve ser, depois o que é Deus imutável, sobre os mitos, porque são divinos. Ele sai falando sobre deuses, sobre a natureza, sobre a mente e a alma, sobre a providência, a respeito da virtude, né? E ele é bem, acho que ele provoca bastante a gente a estar pensando sobre isso, né? Bom, na introdução ele coloca aqui que o homem, que sem o entendimento do alfa e do ômega, do cosmos, vem a levar um rumo desorientado, ora material, ora espiritual. O que é alfa, o que é ômega, né? Alfa é a primeira letra do alfabeto grego e ômega é a última, ou seja, o ser humano, o homem, que não tem o entendimento do início e do fim, ou seja, não tem conhecimento, né? Ele leva a vida totalmente desorientada, ora muito material e ora muito espiritual, ou seja, ele não tem a compreensão necessária, né, de caminhar dentro da tradição, vamos falar assim, né? Suas concepções sem saber o que rodeia são limitadas e demasiadamente pobres sem a mão divina sobre as meras cabeças humanas que se rodeiam de ilusão, assim fazendo o crepúsculo dos deuses, né? Então, assim, sem entender o princípio e o fim das coisas, né? Você acaba se perdendo no seu caminho. Então, a proposta desse livro, desse pequeno livreto, desse tratado aqui, é trazer o princípio, né, o contexto todo do que é essa tradição grega. Aí ele faz duas perguntas aqui. O que são? A quem os deuses detestam? Se deixados de ser cultuados, nossa sociedade cairá em abismo? Qual é a origem de todas essas mitologias? Acho que ele começa questionando quem são os deuses, né? E será que os deuses nos odeiam? E se a gente parar de cultuá-los, a nossa sociedade vai ficar devastada, vai acabar, né? Porque quando as pessoas iniciam no helenismo, eu vejo que as pessoas têm muito esse medo dos deuses de uma forma absurda, né? Por que que isso acontece? Eu acho que essa introdução, eu fiquei bem encantada com ela por causa disso. Aí, tendo chegado ao fim de nossas narrativas do episódio da mitologia pagã, impõe-se uma pergunta: de onde vieram aquelas lendas? Tem algum fundamento, na verdade, ou são apenas sonhos da imaginação? Os filósofos têm aventado sobre assuntos várias teorias, e aí ele coloca a teoria bíblica, né? E coloca que, de acordo com todas as lendas, tem sua origem nas narrativas das escrituras, ele coloca depois a teoria histórica. Todos os personagens mencionados na mitologia foram seres humanos reais, e as lendas e tradições e fábulas.
né? Ele coloca os deuses como personagens. Depois ele coloca a teoria física, aí ele fala que é uma forma de ver como elementos, ar, terra, fogo, ar, como esses elementos surgem como adorações religiosas em principais divindades, eram personificações de forças da natureza, ou seja, que muitas pessoas interpretam o mito dessa forma, né? Interpretam como forma física os deuses sendo força da natureza. E, e tem a outra forma, né? Que aí ele vai se desdobrar para falar para a gente mais no futuro. Bom, esse texto, eu particularmente, assim, para a gente começar, né? Quando a gente está falando de religião grega, né? A gente não fala de alfa e de ômega como uma fórmula teológica, né? Mas a gente pensa o universo que ele tem um princípio originário, né? Que caminha dentro de uma ordem até o limite aonde ele ou a própria transformação. Então a gente vai ver que esse princípio originário que vai dar origem a tudo, ele vai estar dentro dessa estrutura do alfa e do ômega, tá? Isso é uma fala, um plusinho, né? Para a gente poder aprofundar um pouquinho mais disso aqui. Então, conhecer o alfa e o ômega é entender de onde tudo vem e para onde tudo se orienta, né? Porque sem isso o homem não vai ter uma orientação, não vai ter uma seta apontando uma orientação, acho que é a melhor palavra, né? Porque ele, sem entender o seu lugar no cosmos, qual é o papel nosso no cosmos, a gente caminha no vácuo, né? Então, pensar no arre, que seria esse princípio originário que está entre o caminho, e aí quando fala de alfa e ômega, a gente vê que é um caminho, por isso eu gosto muito, quando estou falando de religião helênica, eu gosto muito de falar do pensamento grego, porque o pensamento grego, ele constrói, ele parte do início e ele nos leva, ele nos conduz aonde nós queremos chegar, entende? Que é no entendimento do cosmos e principalmente, enquanto ser humano, qual é o nosso papel dentro desse cosmos, né? O que é o nosso lugar dentro desse cosmos? Isso é uma coisa que eu me pergunto muito, porque se dentro da religião nosso objetivo é entrar dentro da ordem, né, viver essa ordem, cara, a gente tem que ter muito claro como essa ordem se dá, né? Porque senão a gente fica literalmente perdido, eu pelo menos fico, né? Bom, na religião grega, né, na religião étnica grega, o cosmo, ele não é caótico, né? A teogonia conta exatamente como esse mundo, né, ele começa caótico, sem ordem, e como ele vai se organizando. Então, a teogonia tem esse objetivo, de contar como o cosmos se organiza. Então, a gente parte da nossa cosmovisão é que o cosmos ele é totalmente organizado e ele é habitado pelos deuses, né? E cada deus expressa uma dimensão desse real, não somente forças da natureza, né? Os deuses não são forças da natureza, eles são forças do cosmos. Então, eles vão representar também os elementos da natureza. Eles também vão estar trazendo uma dimensão da justiça, do amor, do céu, da terra, do submundo, né? Mas dentro deles, dentro de todas essas dimensões, eles trazem funções específicas muito claras, né?
Por isso que o cosmos se torna altamente organizado, porque a gente não vai ver, por exemplo, um homem vivo transitando, caminhando livremente no submundo. Por quê? Porque não é lugar, né? Entender que as coisas têm os seus devidos lugares, que nem tudo se encaixa em tudo, sabe? Então, a religião, ela faz essa provocação com a gente, que nem tudo se encaixa em tudo, que nem todo mundo pode fazer tudo, que existe limite, né? E que o culto, mantém um equilíbrio entre o humano e o divino. Esse é fundamental, esse entendimento, que o culto ele vai ser como se fosse um fio condutor, a ponte que conecta o mundo grego, né, o mundo sagrado, os deuses, com o mundo divino humano, né? Porque tudo é divino, são só divinos de lugares diferentes, né? Então, o Ritter é super importante. Então, vamos dar para o alfa. Conhecer o alfa é reconhecer a origem divina da ordem, ou seja, todo o caminho, né? Então, alfa lá começa lá no caos. E entender que tudo que nós vivemos hoje possui uma organização, entende? Deixa eu. Isso. Possui toda essa organização, né? E, ao mesmo tempo, honrar o ômega, porque o ômega, ele é o quê? É o, é o cosmo, né? Esse mundo, esse cosmo, cosmo como estrutura, é honrar essa estrutura pronta, né? Já identificada e compreendida por nós. Então, o ômega, ele vai ser viver de modo alinhado a isso que a gente já identifica como organização. E o mais legal que esse olhar esse todo, olhar essa ordem, compreender essa ordem, a gente começa a vivenciar, a experimentar, a experienciar o metro, que é a medida certa. Parece interessante. Por que eu estou dizendo isso? Porque, olha que curioso, a religião, ela é baseada na observação, porque ela é altamente prática, né? Nós aprendemos observando. A gente observa a natureza, o sagrado da natureza, a gente observa os animais, a gente observa a natureza, a gente vai observar as atuações das funções dos deuses, né? A gente observa estas relações com a gente. Então, e o que é curioso, que a observação, ela é bastante subjetiva, mas olha como ela ganha uma objetividade fantástica quando ela está atrelada, alinhada com o entendimento desse pensamento grego, ou seja, quando você reconhece o alfa, consegue compreender a origem de tudo, que está lá no caos, lá na teogonia, e você começa a fazer uma leitura dessa teogonia, passo a passo, e você começa a observar a vida humana, aí você vai, entende, chegar querendo objetivamente, dentro da sua subjetividade, dentro da sua própria experiência, você é levado, é conduzido a vivenciar o método. Entende? Eu acho que essa postura, quando nós entendemos essa postura diante do, da religião, né, a gente é conduzido, é como se houvesse um fio invisível que nos conduz nessa relação profunda entre as nossas ações e o ritmo do cosmos. Porque através da observação
do que tudo que acontece ao nosso redor. Porque quando falamos de teogonia, a gente vai estar falando, a gente vai estar vendo essa dualidade que está muito presente, né? A gente vive no mundo dual, a gente vive nessa dualidade o tempo todo, e a gente começa, opa, eu não vou favorecer nem A, nem vou favorecer B. Eu vou observar A e vou observar B. Eu vou entender como A funciona e vou entender como B funciona. Então, nesse movimento de observação, sabe? Nessa construção de entender a origem e o final dela, né? Dessa dualidade, esse processo de observar, de analisar, ele te gera essa conexão com o metro de uma forma muito tranquila, muito suave, né? E aí ele coloca ainda no texto, ele fala de crepúsculo dos deuses. Tá? Esse crepúsculo, a ideia surge no texto como o abandono dos deuses, né? E esse abandono dos deuses levaria à queda da sociedade, né? Isso é legal porque essa é a ideia, essa é a ideia. Porque se você entender que você deixa de se ter reciprocidade, de que a gente vai falar, que ele fala depois, você deixa de ter raiva, você deixa de ter conexão, você deixa de observar, de sentir essas forças que agem de forma muito harmônica, muito emaranhada, muito entrelaçada, e a gente pode pegar a fala de Verman, que ele fala da teia de relação, a gente não pega isso, a gente não entende isso, né, e não consegue sentir isso, né? Por exemplo, eu estou aqui falando com vocês, quantas forças cósmicas estão interagindo comigo, com você que está me ouvindo nesse exato momento. São N forças cósmicas. E a gente está imerso dentro dessa teia. Então, quando a gente para e observa, entende? A gente entrou no metro. E quando a gente não faz isso, a sensação que a gente tem é que os deuses nos abandonaram. Então, é mais uma prática, um momento nosso, um estado de consciência humana que faz com que nós evoluemos dentro dessa religião, né? Que a gente avance o nosso desenvolvimento, a nossa capacidade de pensar, de discernir, de tomar decisões, é quando a gente consegue se dar conta que essa sensação de abandono que nós temos é porque nós não estamos conseguindo nos concentrar, observar e perceber essa relação. Ah, obrigada, prima, mas eu ia lá comer daqui a pouco. Aqui não vai muito longe, não. Valeu, obrigadão. A nossa relação com o próprio sagrado. E a gente perde essa relação. E aí a gente sente, então, essa sensação de abandono, né? E essa sensação de abandono, curiosamente, ela é muito mais comum do que a gente imagina, porque vira e mexe as pessoas se desconectam, né, com a religião, desconectam com os deuses e criam logo no imaginário deles que os deuses o abandonaram. Então, a ideia não é essa, né? E aí a casa cai, aí a sociedade perde. E é por isso que, apesar da gente viver enquanto indivíduo, a religião ela se conduz de forma muito objetiva, porque a ideia é, mesmo quando a gente entra no crepúsculo dos deuses, né? Ou seja, quando a gente acha que os deuses nos abandonaram, a gente continua, né? A gente continua seguindo o rito, a gente continua praticando, porque a própria prática faz o religar, né? A própria prática nos reconecta com o crepúsculo, porque a nossa subjetividade, ela oscila demais, né? Enquanto que a objetividade, ela vai trazer essa conexão. Por isso que dentro da tradição, a gente não alimenta esse crepúsculo, né? Que é
natural, a gente não alimenta. Tá no crepúsculo, tá achando que os deuses abandonou, cara, continua, né? Porque, na verdade, se a gente se coloca nesse lugar de os deuses não estão mais aqui, eu acabo rompendo por completo o equilíbrio com o cosmos, entende? Por isso que a gente não hipervaloriza essa sensação. Porque se eu hipervalorizo, eu vou passar a viver na desmedida, eu vou passar a viver fora do metro, né? Eu vou viver na desordem social, na desordem cósmica, na falta de harmonia, entende? E aí é que vai entrar a importância da ortopraxia, desse fazer, né, desse entendimento que, mesmo dentro dessa sensação de quebra de conexão, de quebra né, de crepúsculo, adorei esse termo, acho esse termo crepúsculo dos deuses, mesmo você estando dentro desse crepúsculo dos deuses, essa é uma sensação passageira, porque ela é subjetiva, ela é momentânea. E se você segue focado, ou seja, aí entra aquela história lá do alfa e do ômega, né? Você sabe qual é o ômega que você quer, você tem essa direção que você quer ir. Então, você não vai deixar que esses momentos subjetivos de afastamento com os deuses realmente desmontem a tua relação, né? Bom, ele ainda fala, ainda coloca também ali a questão da ordem correta com os deuses, né? Aí ele vai falar da importância do culto, do sacrifício, de rituais, né? Ou seja, essa prática que compõe a nossa relação diária, que compõe, inclusive, o processo de observância, né? Você precisa observar, você precisa estar atento a olhar, né? Compreender o teu rito, compreender e seguir fazendo, independente de sentir ou não, né? Que é o ponto que eu acho que a grande dificuldade da galera hoje é entender que esse sentir que nós estamos colocando, que ele não deve ser hipervalorizado, porque nós somos humanos e o fato de ser humano, nós somos imperfeitos e nós geramos isso, né? Nós geramos isso, não são os deuses que estão se afastando, somos nós. Ele fala isso ao longo do livro dele, né? Bom, ele também fala sobre, outro ponto que ele vai falar é sobre a origem dos mitos, né? Aí ele coloca 4 teorias, que é a teoria, a teoria histórica, né? Os mitos como memória transformada, isso é bem legal, porque às vezes as pessoas perguntam assim para mim, mas como é que você, como você diz que a tradição permanece até hoje? Gente, a gente está há mais de 3.000 anos depois que até mais, que os mitos foram escritos, e os mitos ainda fazem eco na cabeça das pessoas, ainda alugam triplex, como o pessoal lá do grupo gosta de falar, triplex. Por quê? Porque ele é memória, né? Os mitos carregam memória, e os mitos eram utilizados também como é, pelas famílias de transmissão de conhecimento oral. Então, cara, está carregado de memória, né? Os mitos como alegoria, outra teoria, né? Como símbolos, ou seja, você vai ter Cronos, é o tempo, você vai ter Atena como a mente estratégica, entende? Você começa a associar figuras, personagens, né? Porque depois a gente também tem também podemos, muitas pessoas podem associar os mitos, apesar que os deuses não são personagens, né? Mas você pode dizer que no mito tem personagens mas eles não são personagens. Mas esses personagens, eles representam símbolos, eles têm uma função dentro deles, né? E essa função, ela pode ser compreendida ou não pode ser compreendida.
Outra coisa, outra teoria é que muitas pessoas leem os mitos como deuses, como forças naturais, né? É uma, para mim, é uma leitura, tanto a leitura alegórica, somente alegórica e física, eu acho que ela, às vezes, ela peca muito, mas é o que está no imaginário simbólico das pessoas hoje, né? No geral, é dessa forma que as pessoas conseguem ler, uma forma muito literal, ou uma forma tentando fazer correlações com símbolos, né? Ou as pessoas um pouco mais avançadas que mergulham na mitologia, no olhar mais metafísico, entende? Mais associativo, mais profundo, buscando compreender o cosmo, o funcionamento e a ordem desse cosmo. É mais ou menos isso aí que... E tem uma outra teoria, né, que eu gosto, que não está aí no livro, né, que é sobre a teoria religiosa. Os mitos como expressão de experiência sagrada, que eu acho que seria um olhar mais metafísico, que eu já busco compreender, né? Até no próximo encontro nosso, eu quero fazer uma brincadeira com vocês em relação a trabalhar, vou postar lá no grupo uma proposta da gente trabalhar um mito, de tentar desvelar esse mito máximo dentro dessas possibilidades de origens, entende? De leituras, né? A gente vai ter, dentro do nosso processo de estudo ainda, né, dois estudiosos que são bem interessantes, que é o Walter Bucket, né, que é a bibliografia que tem no nosso Drive, e é também o Verman, né? E que eles dialogam muito com o Salúcio, que ele fala que o mito não é invenção simples, né? A gente já para e vê, quando a gente vê um mito, ele não é uma invenção nada simples, né? Não é por quê? Porque ele vai nascer entre a experiência ritual, ele nasce entre a estrutura social e perpassa pela percepção do cosmos. Ou seja, um mito é uma linguagem simbólica para dizer o que é real, entende? O que é o real. E, e aí eu tenho uma frase que eu achei fantástica. Ele fala aqui, ó, que o mito, ele está no nível de complexidade e ele esconde a verdade. Isso, assim, eu confesso para vocês que eu fiquei encantada com essa frase, porque eu tenho esse problema. Quando alguma frase cai de uma bomba na minha cabeça, essa frase fica martelando na minha cabeça direto, 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 direto. E quando você vê que um mito, ele tem uma profundidade fantástica, e que o objetivo dele não é falar a verdade para todo mundo. Entende? Ou seja, a maioria das pessoas vão interpretar de uma forma linear, de uma forma tábua rasa, vão acreditar que os deuses são personagens, vão buscar arquétipos dos deuses dentro dos mitos, vão achar que realmente Cronos engoliu os filhos dele, vão achar literalmente sei lá, vamos lá, que Dionísio foi estraçalhado, entende? Por quê? Porque as pessoas não conseguem entender a verdade dos mitos. E não é, o mais legal dessa frase é que não é objetivo dos mitos mostrar a verdade, revelar a verdade. Não é. É como se fosse algo mastigado para poder esconder o que realmente está no núcleo daquele mito. Isso é legal, eu gosto bastante. Exatamente. Essa parte Exatamente. dos mitos também me instiga muito a gente fazer uma leitura profunda de algum mito escolhido para a gente poder entender a simbologia e a alegoria do que aquele mito quer dizer, porque ele foi escrito de uma maneira de que nós, seres humanos, pudéssemos entender o que passa, porque é bonito quando tu fala que o mito é uma teoria religiosa vivida, porque quando
muito provavelmente podem ter ali muitas vivências dentro de cultos, de ritos, um culto doméstico, um mistério que a pessoa passou por ali, e você vê através desse rito, para que a gente possa, desse rito não, desse mito, para a gente poder entender, mas não propositalmente, ele escreve de uma maneira para a gente botar a cabeça para funcionar. Exatamente. Porque se a gente começar, aí a gente vai ter que destrinchar, mergulhar, primeiro num conceito que eu acho que é fundamental. O que são os deuses? Né? O que são os deuses? A gente precisa mergulhar nesse entendimento. E o mais louco que você explica para as pessoas quem são os deuses, e as pessoas, mesmo assim, têm dificuldade de compreender quem são os deuses. Olha como é complexo a tradição grega, né? Porque se você tiver entender que os deuses são potências que estruturam o cosmos e dão inteligibilidade ao real, ou seja, é que vai trazer tudo, a compreensão de tudo que nós estamos aqui vivendo com a gente. Tudo. Tudo. A gente pegar todos os mitos e jogar para o nosso dia a dia, para a nossa relação com os deuses, todos os mitos fazem baita sentido. Ele abre, ele dá uma explosão, uma bomba atômica na nossa cabeça, né? Agora, você começa a ver os mitos, os deuses, como arquétipos. Simplificado. Afrodite, arquétipo amor. Deméter, o arquétipo da mãe. Você perdeu totalmente a ideia da estrutura e da função. E essa parada de função, se a gente compreende a importância para os gregos, a em função da divindade, entende? Nem tanto o nome, nem tanto, é a função, é fundamental. Por quê? Compreender a função, você vai compreender, por exemplo, os possíveis sincretismos. E quando esse sincretismo não acontece, eu já fico com um bichinho atrás da orelha. Opa, não está tendo sincretismo de função, não está fazendo, não está batendo. Não é a leitura histórica para mim está errada. Compreende? Com certeza. E ainda Então, volta aquela parte de dizer, voltando um pouquinho quando tu diz que muitas pessoas não conseguem entender os deuses pela simplificação, e eu acredito que, eu já falei sobre isso antes, mas eu acredito muito que tanto a falta vamos dizer assim, falta de botar o certo funcionar, às vezes uma falta de interpretação um pouco mais a funda sobre, e também um pouco da cultura pop também, que a gente vê muito essa influência externa, em vez de ser uma influência religiosa que sai de dentro do núcleo religioso para fora, a gente vê o contrário, a gente vê a cultura pop de fora influenciando dentro da vivência religiosa, e a gente tem que discutir isso, porque realmente é um problema muito grande que a gente tem hoje em dia. Eu não sei, na Grécia acredito que provavelmente muito não, mas aqui no Brasil acontece demais, quando a gente vê adolescentes entrando para a religião, 14, 15, 16 anos. Também tem muito aquela questão do temperamento do adolescente, que ele nunca está errado. Então, é uma construção de... A pessoa está ali construindo uma personalidade ainda para poder entrar dentro da religião, e ela meio que se atrapalha nas interpretações, às vezes ela não quer escutar, não quer aprender. E a gente tem que focar que o helenismo, a religião grega, ela é um eterno aprendizado. Você pode ter começado ontem, você pode ter começado há 10 anos atrás. Nossa. Tem muita informação que a gente nunca vai saber, acredito, muito provavelmente. Então, a gente tem que ir de pouco a pouco, ir estudando pouco a pouco, entendeu? É aquela coisa, tem que ir devagar. Mas tem que ir devagar. Não pode Mas devagar, tem que ir. mas Né? Mas tem que ir. Mas tem que ir, né? E o que é legal, isso que você falou é super importante, a gente, não importa o tempo que você está lendo, o tempo que você está estudando, você é um eterno aprendiz, né? E aí você, para cada, lógico que tudo isso que nós estamos falando aqui, a gente tem que entender
que é super importante, é que nós não estamos em si, que a religião grega, ela se misturava literalmente com a vida humana. Você não tinha uma religião, você tinha uma cultura, você não precisava acreditar, porque isso já fazia parte, é diferente da gente hoje. É um outro contexto. Então, quando a gente fala de crença dentro da tradição grega, como não existe, as pessoas têm dificuldade de entender isso, porque as pessoas vivem fazendo anacronismo, as pessoas vivem querendo interpretar a Grécia Antiga com os conceitos que ela tem hoje. Então, quando a gente fala de religião, disso que eu estou falando, esse assunto para nós hoje aqui, ele, às vezes, ele vem com uma proposta, uma visão assim, super. A gente está aprendendo, mas para aquela geração, para aquele grupo, né, os deuses não precisavam ser acreditados, eles estavam ali, eles estavam vivendo, ele não precisa explicar, entende? Eu não preciso acreditar porque ele está aqui, eu convivo com ele, eu não tenho essa necessidade de explicar, né? Hoje, não. Hoje nós vivemos numa outra sociedade, num outro contexto, com outra realidade, com outro olhar, com outras nomenclaturas, com outras tradições se misturando o tempo todo. Então, parar e realmente, como você colocou, buscar, ela vai ser fundamental, né? Vai ser fundamental. Porque se você simplesmente praticar pela prática, você não vai conseguir mergulhar na profundidade que essa tradição desperta nas pessoas. É lógico, e assim como hoje, vários ficavam na tábua rasa, superficialidade, né? Vários faziam porque estou fazendo, entende? Todo mundo está fazendo, eu vou fazer também. Mas aqueles que se colocavam como investigadores, como buscar, né? E aí os filósofos, eles... E aí a gente não tem só os filósofos na Grécia Antiga, né? Que é uma outra coisa que é curiosa. A gente também tem os sábios e as sábias que viviam nas polis, e eram mais de umas, sábios, às vezes, dentro das casas, entendeu? A questão da ancestralidade, das famílias, também tinha os seus sábios e suas sábias dentro da família, pessoa, ou seja, porque essa discussão, ela sempre teve, porque essas discussões fazia parte da própria religião, lógico que em níveis diferentes, de classes diferentes, de buscas diferentes, estamos falando de ser humano, né? O que é legal é a gente está nesse primeiro texto, essa primeira tradução, eu achei muito legal ele ter falado de arche, que é o princípio que dá origem a todas as coisas, né? Que ele traz o alfa e o ômega. E alguns filósofos, né, eles colocam, por exemplo, o que seria esses princípios? O que seria esse princípio que causa tudo? A gente pode trazer que poderia ser os 4 elementos. Então, a gente vai ter que a gente vai falar que é a água, a Anaximede, a gente vai falar que é o ar, o Heráclito vai falar que é o fogo. Então, é aquilo que tudo é feito e para qual tudo retorna. O princípio, ele vai mover, o princípio ativo, ele vai fazer com que a matéria tenha a capacidade de transformar. Então, ele aborda isso daqui. Tem uma definição única? Não, não tem uma definição única e também não é elemento fundamental de estudo da nossa tradição, mas eu acho legal, né? Porque a gente vai ter outras discussões que pelo menos, eu, eu acho a ideia dos 4 elementos como princípio bem legal, acho, tá? Mas não é o princípio que eu curto, não. Não é a ideia de princípio cósmico Eu também não descarto totalmente, não jogo totalmente fora essa ideia, porque você, querendo ou não, esses 4 elementos que eles tanto falam, eles têm a capacidade de serem metafísicos de uma forma ou outra, entendeu? Por isso que também é legal. Também não é principal. Eu não sei, eu estou me identificando uma filósofa, assim, caminhando, não
ou talvez uma neoplatônica, sei lá, não sei, porque eu não tenho esse conhecimento tanto sobre o assunto para poder dizer, isso total. Mas, por exemplo, eu gosto muito da ideia desse princípio, né, desse princípio ativador, dessa força, desse princípio ativo, né, essa força, né, que transforma. Eu gosto muito da ideia do logos, né, o logos como ordem racional do corpo, do cosmos, ou seja, o logos, a minha capacidade de compreender a razão das coisas. Esse princípio do logos, né, eu acho legal. O outro, que aí vem do Platão, que a gente tem que, acho que dá para estudar também, legal, dá para mais para frente ler um pouquinho, que é o princípio, o bem como princípio, né? Mas esse bem como princípio, esse bem, não é esse bem de bem e mal, né? Mas é a ideia, porque como os deuses são perfeitos e os deuses não criam o mal, os deuses, por serem perfeitos, eles só vão criar o bem, porque o bem é a ordem, é o equilíbrio, e quem cria o mal é o ser humano. Isso é muito doido. Por que que é o ser humano que cria o mal? Porque o ser humano, tadinho, ele é bagunceiro mesmo, né? O ser humano não compreende a ordem, o ser humano não observa, o ser humano não tem logos, não busca razão, né? Não tem como discordar. Né? Então, assim, esse princípio, para mim, eu caminho por isso daí, sabe? Né? Uhum. Então, esse princípio, esse arque, ele se torna inteligível. Ou seja, para nós, seres humanos, cara, é quase que impossível a gente compreender esse princípio que movimenta, né? A gente só desorganiza. A gente tem muita dificuldade de entender a ordem, né? E, ao mesmo tempo, essa ordem, ela tem uma razão e tem uma causa final. Só que a gente não tem capacidade para entender isso, né? E é por isso que a gente pensa, é por isso que a gente cria teorias, que a teoria é a nossa capacidade de enxergar divino, compreender, de ver além do nosso umbigo, né? E tudo isso, essa ordem, que tem um princípio, que seja ele do logos, que seja o bem, que seja o motor, que seja os 4 elementos, enfim, que seja a ideia que for, né? Eles têm um caráter divino. Então, na religião e filosofia grega, né, a gente isso vai nos aproximar da seguinte ideia, que o cosmos é uma ordem viva, é um organismo vivo, que não é algo mecânico, né? E que ele é totalmente permeado por uma inteligência e por uma presença divina que nós, humanos, temos muita dificuldade de compreender, né? Sabe? Isso é o ponto. E aí para a gente se pegar, como é que vai esse princípio, né? Ele vai acabar ele evolui no pensamento grego. Ele evolui que as coisas começam no mundo material. Tudo vai começar no mundo material. Nós, seres humanos, estamos inseridos no mundo material. Mas o nosso nous tem capacidade de se tornar cósmico. Ou seja, ele pode ter um racional divino. E isso parte da ideia da Harris. Isso passa pela ideia da Harris. Isso passa pelo nosso relacionamento com os deuses. Quanto maior o nosso relacionamento com os deuses, mais eu consigo fazer essa passagem, essa evolução de viver no mundo material, mas sem abrir mão dos ritos, porque os ritos é fundamental na tradição, ou seja, o corpo, a palavra, o gesto, né, as celebrações, tudo isso é fundamental. E isso vai nos levar ao quê? A uma inteligência divina. Claro.
Entende? Então, o princípio de tudo, ele é simultaneamente origem, ordem e inteligência real na prática, porque tudo isso, esse desenvolvimento desse pensamento, ele vai nos fazer com que a gente desenvolva uma inteligência, uma capacidade de compreender e de observar o cosmos e viver harmonicamente dentro dele, que transforma, que nos torna altamente inteligentes no ato de viver dentro do mundo real, dentro do mundo material. Maravilhoso. Eu adoro esse assunto, porque como Entende? da ideia da Harry vem de uma ideia de que quanto mais a gente se aproxima dos deuses da forma ritual, mais perto eles estão da gente e vice-versa, entende? É como se fosse, não como uma troca de favores, que você vai lá e derrama um vinho e vai dizer, ah, Não. eu fiz isso, presbítero. Não, você está fazendo isso para poder se aproximar da divindade e cada vez mais se tornar, vamos dizer assim, divino, talvez com uma essência divina, né? Uhum. Aproximar-se Porque a Haris, olha que louco, a Haris é o caminho que nós humanos desenvolvemos essa capacidade racional divina. Racional divina. Porque sem a Haris, sem esse relacionamento nosso para com os deuses, a gente não consegue desenvolver essa capacidade de perceber a presença das forças cósmicas em volta da gente. Na gente, né? Existe outra coisa importante, é o telos. Né? A questão do telos, né? O telos como final, como destino final, certo? Outra coisa que dá para a gente também conversar e pensar, essa questão do destino final. Aonde, lembra que nós temos o ômega perdão, temos o alfa, que é o início, e temos o ômega, que é o final, né? Esse destino, esse final, muitas pessoas entendem como um destino fixo, outras como um destino transformável. Isso também é algo que a gente pode debater. Porque a questão do destino, ela é tão complexa quanto a questão da força, né? Da força motriz, da arre, né? Que é o princípio ativo, ele é tão complexo quanto, entende? Né? E também a gente não vai encontrar uma resposta única dentro da tradição, ou seja, por quê? Porque você vê, olha que curioso, tudo que é passivo de muitos debates e de teorias diferentes, de olhares diferentes, faz parte da própria tradição, que é o ato de pensar. Então, o destino como ordem fixa, né? Existe uma ordem superior, um destino, uma parte, uma uma necessidade de viver determinadas coisas. Nem mesmo os deuses são ignorados completamente, entendeu? Porque a mitologia fala que Édipo não escapa do seu destino. Nesse discurso, parece que todos temos uma nossa moira e que nós estamos fadados fixamente a viver essa moira, né? Uhum. Mas também tem o destino como campo de ação humana. O homem possui escolha. Ele é a conduta que o homem escolhe também molda a sua vida. Entende? Né? Para alguns filósofos, o fim do humano, o humano chega ao seu fim quando ele encontra a eudemonia, né? Que é o seu estado de plenitude. Mas isso tudo depende da sua virtude, daquilo que ele desenvolve, daquilo que ele escolhe, que tem a ver com trabalhos e dias, com o tipo de trabalho que você escolhe para você, entende? Então, há outra teoria do destino, que o fim não é imposto, ele é realizado. É discussão. Mas o entende?
Não é uma coisa para a gente falar em 15, 10 minutos. É realmente algo de passar a tarde inteira. Porque, olha, Aristóteles ele tem uma visão muito, vamos dizer assim, objetiva sobre Telos. Eu acho que ele é um dos principais filósofos que fala sobre o fim, né? Exatamente, De Telos. sobre o telos. Ele vai dizer o quê? Que o telos, quer dizer, o viver bem não é fazer o que quiser, viver de acordo com o seu telos, né? Então, é o que a gente chama de, talvez, procurar qual é a sua essência, qual é a sua moira, como tu gosta de falar, né? Adoro isso. A parte que cabe a cada um de nós, né? Ou seja, a sensação que eu tenho é que nós temos vários tipos de destinos, né? Nós temos aquele destino que a gente não consegue abrir mão, porque nós estamos tão presos a determinados comportamentos, tão determinadas ações, que é inevitável aquilo ali. Né? É inevitável, está tudo tão tramado que é inevitável. E tem também aquela situação que são destinos que nós mesmos escolhemos pelas nossas ações, ou seja, a causa e efeito, vamos chamar assim. Eu não tenho como me parar na frente de um carro e querer que o carro não me atropele. Entende? É nesse sentido, né? Como você falou, e Aristóteles coloca mesmo que o fim, né, o que o telos humano, literalmente, é eudemonia, né? Que isso vai depender, literalmente, da nossa virtude, da nossa prática, né? Que a gente acaba realizando isso. Ainda tem ainda o destino, que não acaba, né? O destino como retorno ao divino. E aí são as correntes platônicas e órficas, né? Que o destino final é o retorno ao divino. Mas exige transformação da alma, né? No orfismo, a alma vai permanecer presa ao ciclo de libertar-se. Aqui o destino existe como direção, mas não como uma imposição automática, né? Eu gosto dessa pegada. Eu estou me sentindo meio neoplatônica, entende? Eu gosto dessa pegada. Gosto muito mais do que a pegada de algo que já está imposto ali. Eu acho que a gente meio que vai traçando, sabe? Entende? Meio que a gente vai alinhavando, costurando o que a gente vai vivendo, né? Mas são discussões que essa introdução traz para a gente, né? Nossa, isso tudo que a gente falou foi só a introdução do livro, olha que bacana. Essa é a introdução do livro. Eu vou postar lá no grupo algumas perguntas, né? Que eu acho para a gente debater dentro desse monólogo meu, né? Com suas contribuições, né? Para a gente poder bater papo lá com a galera, vamos ver o que o pessoal tem mais para contribuir acerca dessas perguntas dentro desse primeiro momento da introdução aqui desse livro aqui. Né? É isso, Diana. Espero que você tenha gostado. Ai, eu amei. Tu já sabe, né? Que eu amo bater papo e amo te ouvir. A minha ideia é trazer umas reflexões sobre esse livro. Eu gostei bastante, é um livro muito profundo, né? Que dá para a gente conversar bastante, né? Porque ele carrega, ele possibilita outras leituras, outras leituras. Por exemplo, a gente pegar Mito e Religião de Verman, a gente vai pegar os livros de Verman, a gente vai ter vamos conseguir dar uma garimbada, uma passeada legal, depois pegar os livros de Walter Buckley, que tem vários livros também. Você já vai com esse olhar para o livro, você já começa a entender o discurso deles com mais facilidade, né? E eu quero propor também para a gente fazer algumas análises de mito, né? Eu vou jogar para o grupo, sem pressa de ser feliz, um texto por semana, 2, a gente podendo indo já resgatar aquele estudo de livros que a gente estava fazendo. Daqueles que tu estava fazendo antigamente, eu acho que eu cheguei a participar de pouco, porque acho que o último que a gente fez
se eu não me engano, que eu participei foi o do Vernan, não foi? Foi. Foi. A gente chegou a fazer, mas vale a pena fazer de novo. Bom, Ah, sim, com certeza. eu vou encerrar, No grupo que já tem orientação. eu vou encerrar a gravação agora, né? Então, para você que está assistindo a live aí lá no canal do YouTube, faz os comentários, o que vocês acharam, que perguntas vocês gostariam de saber, né? Interage aqui com o nosso canal, tá bom?